Oi, amores! Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nossa aula é com um gostinho especial. Hoje é o dia 11 de agosto, o Dia dos Estudantes. Então é o dia de todos vocês. Espero que vocês estejam aproveitando, né, bastante o dia de vocês e curtindo também os nossos desafios, que não esqueçam, todos os dias serão colocados nos grupos para vocês fazerem durante essa semana do estudante. Mas vamos agora voltar para a nossa aulinha. Todos pegando o livro grossinho de matemática, esse aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Esse aqui grossinho que a gente conhece bem, e abrindo na página 146. Hoje o nosso assunto é divisão com divisor maior do que 9. Que assunto é esse? Bom, durante essa terceira unidade, vocês estão acostumados a fazer continhas com, ó, tipo assim, 25 dividido por 5, com, ó, só um número aqui, não é isso? Então, a partir de hoje, vamos aprender a dividir com dois números. Aí vocês podem pensar, mas tia, vai ficar complicado. Não vai nada. Facílimo. Do mesmo jeito que a gente faz com um número só, a gente faz com dois. É só questão de tabuada, que é o que eu sempre falo para vocês. Para fazer uma divisão, tem que saber multiplicação. Sabendo multiplicação, vocês conseguem dividir qualquer coisa. Mas vamos começar o nosso assunto. Divisão com divisor maior do que 9. Vamos começar a nossa leitura para poder entender o que é que a questão está pedindo. O ovo é uma rica fonte de proteína e de vários nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo, entre eles a colina, que ajuda a regular o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. O que é o sistema nervoso e o sistema cardiovascular? Gente, ó, o sistema nervoso é tudo, ó, aqui, ó, que rege, que mexe com nossa cabecinha, nosso sistema nervoso. E o sistema vascular, tudo que mexe com o nosso coração. Então, o ovo é importante, ó, tanto para nossa saúde mental, para nossa saúde física, para nossa saúde, ó, do coraçãozinho. É muito importante. Mas vamos voltar. Seus benefícios são inúmeros, mas como todo alimento, é preciso consumi-lo com moderação. Mesmo que o ovo seja bastante importante e bastante nutritivo, a gente não pode comer muito em excesso. Tudo que é bom tem que ser comido moderadamente. Bom, na granja Ovos de Ouro, os ovos são embalados em bandejas de dois tipos. Tem bandeja do tipo A, que são uma caçambinha assim, ó. Uma caçambinha pequenininha que cabem 12 ovos. Já do tipo B, é uma caçamba maiorzinha que cabem 30 ovos. Acredito que vocês já devem ter visto esses tipos de bandejas em mercados, não é? Uma caçamba menorzinha, onde só cabem 12, e uma caçamba maior, onde cabem 30. Bom, agora vocês vão ver a produção de ovos dessa granja em certa semana. Vou colocar esse quadrinho aqui no quadro para a gente poder visualizar melhor, tá certo? Bom, já estamos com o nosso quadrinho pronto aqui. No domingo, eles conseguiram vender 648 ovos. Na segunda, 882 ovos. Na terça, 630 ovos. Na quarta, 816 ovos. Na quinta, 720 ovos. Na sexta, 948 ovos. E no sábado, 780 ovos. Então, ele fez uma perguntinha para nós, né, pra gente, de acordo com essas informações. Ele perguntou: para embalar a produção de segunda-feira, para poder a gente embalar, segunda-feira, foram quanto? 882 ovos. Aí, para eles poderem embalar todos esses aqui, eles fizeram assim: 432 ovos eles colocaram nas bandejas do tipo A, aquelas bandejinhas onde só cabem 12 ovos, a amarelinha. E colocaram 450 ovos, né, na bandeja do tipo B, que é aquela bandeja maiorzinha,
onde cabem 30 ovos. Então, ele pergunta pra gente: como você faria para calcular quantas bandejas do tipo A foram usadas para embalar os 432 ovos? E aí? Para a gente saber quantas bandejas foram usadas, a gente vai ter que usar o quê? A gente tem que usar a divisão. Então, para a gente poder saber, a gente deveria calcular o valor de ovos que eles usaram para botar naquelas bandejas, que se a gente ver aqui no enunciado, ele diz que usaram para botar nas bandejas tipo A 432 ovos. Então, a gente tem que pegar essa quantidade, 432 ovos, e dividir pelo número, pela quantidade de ovos que cabem na caçamba. Quantas quantidades de ovos? Quantos ovos cabem na caçamba do tipo A? Cabem 12 ovos. Então, a gente teria que colocar 432 dividido por 12. E seria essa a nossa resposta do primeiro quesito. Aí, já na página 147, ele nos ensina como fazer essa divisão, né? Uma coisa bem fácil. Então, vamos começar agora. Aí eu vou explicar para vocês aqui no quadro como seria realizada essa divisão. 432 dividido por 12. Bom, numa folha, vocês vão dividir que nem eu fiz aqui no quadro. Eu botei numa parte 432 dividido por 12. Por que eu fiz isso? Porque como aqui tem 12, aqui em cima, ó, o meu divisor é 12, então eu tenho que saber a tabuada do 12. Então eu deixei esse espaço aqui para a gente poder fazer a nossa tabuada. Vamos começar a fazer a tabuada do 12? A gente vai fazer juntos, tá? 12 vezes 1 é igual a 12. 12 vezes 2 é igual a 24. 12 vezes 3 é igual... Se vocês tiverem alguma dúvida, tia, como é que eu consigo saber quanto é? Lembra que eu falei a vocês? Se aqui é 12, é só botar mais 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já coloquei. Para poder saber próximo. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E assim sucessivamente. Vocês vão contando de 12 em 12 até saber quanto é que vai dar 12 vezes 10. E aqui, ó, vou continuando. Então, eu vou terminar nossa tabuadinha aqui. Quando eu terminar aqui, a gente já vai começar a nossa continha de divisão. Bom, completei a nossa tabuadinha aqui, mas eu só fiz até o 12 vezes 7. Se a gente precisar continuar um pouquinho mais, então a gente continua terminando, tá bom? Bom, agora vamos ver. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Igual todas as divisões que a gente faz. A gente vai dividir número por número, sendo que 4 é menor que 12. Então, não tem como a gente dividir. Então, a gente vai pegar, ó, ao invés de só do 4, a gente vai pegar o 43. Lembra? A gente vai pegar o 43 dividido por 12. Então, 12 vezes quanto que vai dar 43? Vamos ver aqui na nossa tabuada. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2, 24. 2 vezes 3, 36. 2 vezes 4, 48. Opa, passou. Lembra que eu sempre falo a vocês, não pode passar. Ou o número tem que ser igual ao que tá aqui, ou o número tem que ser menor. Então, se passou, a gente vai pegar o número de cima, 36. A gente repete o 36 aqui. E qual foi o número vezes 12 que deu 36? Foi o número 3. Então, já vai pegar esse número 3 e colocar aqui. Agora, vamos para a nossa continha de menos, tá bom? Vamos fazer. Quanto é 43 menos 36? Bom, 36 para chegar em 43, falta quanto? Vamos ver? 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Falta 7. Então, a gente coloca o 7. Já que a gente já resolveu, agora tá faltando dividir o 2. Então, o 2 vai descer. Aqui, ó, 2 desceu. Agora, vamos ver 12 vezes quanto que vai dar 72. Vocês já acharam aqui na tabuada? Opa, achamos aqui, ó. 12 vezes 6 que dá 72. Então, qual é o número vezes 12 que dá 72? O número 6. E a gente, ó,
repete 72 aqui. 72 menos 72 dá 0. Acabou a nossa continha e já temos aqui, ó, o nosso resultado. Tá vendo? Não foi nada de tão difícil. É do mesmo jeito que vocês fazem, sendo que com 2 números. Então, sempre que vocês forem fazer divisões assim com 2 números, façam que nem eu fiz, façam a tabuadinha logo do lado para poder auxiliar vocês. Agora, vamos para a nossa próxima questão. Bom, no segundo quesito ele pergunta: complete o esquema e obtenha a quantidade de bandejas do tipo B que foram usadas para embalar o restante da produção de segunda-feira. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o restante dos ovos, que a gente já dividiu 472, mas na questão tá faltando dividir, ó, 450. Esses 450, eles foram colocados em bandeja de 30 unidades. Então, para a gente saber quanto é que fica, a gente vai ter que dividir 450 dividido por 30. E é assim que vai ficar. 450 dividido por 30. Vocês vão fazer como eu fiz com vocês agora há pouco. Vocês vão fazer logo a tabuada do 30. 30 vezes 1, depois 30 vezes 2, depois 30 vezes 3. Se vocês tiverem um pouco de dificuldade, vocês podem utilizar uma calculadora. Só para fazer a tabuada do 30, não para dividir, tá, gente? Para dividir, quero que vocês dividam, ó, na folhinha, certinho, sozinhos. Mas para poder fazer a tabuada do 30, vocês podem usar aqui, ó, a calculadora. Eu prefiro que vocês façam de cabeça, usando os dedinhos, bolinhas, pauzinhos, do jeito que quiserem. Mas se vocês tiverem ainda assim muita dificuldade, tudo bem, pode utilizar. Até a gente ter esse hábito de fazer continhas de dividir com 2 números. Bom, esse é o segundo quesito. Vocês vão armar e resolver sozinhos, tá? Agora, vamos para a nossa próxima página, 148. Primeiro quesito. Usando os dados das tabelas apresentadas na página 146, a tabela que ele está falando é essa tabela dos ovos, que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Você vai resolver o que se pede. Letra A. Em qual dia a granja teve a maior produção? Vocês vão voltar nessa tabelinha daqui e vocês vão ver qual foi o dia que a granja vendeu mais ovos. Se foi no domingo, se foi na segunda, se foi na terça, vocês vão colocar aqui. Depois, vocês vão calcular a quantas bandejas do tipo A seria necessário para embalar a produção desse dia. Então, vocês vão ver, ó, qual foi o dia que mais vendeu. Aí, depois que vocês verem qual foi o dia que mais vendeu, vocês vão pegar, ó, deixa eu só apagar aqui. Depois de vocês descobrirem qual foi o dia que mais vendeu, vocês vão pegar a quantidade de ovos que venderam naquele dia, vão botar aqui na frente e vão dividir por 12. Então, vão fazer como eu expliquei a vocês. Faz logo a tabuadinha do 12 e depois divide número por número. Aí, depois de vocês acharem o resultado, vocês vão responder a letra B, que diz assim: vocês vão elaborar uma questão que envolva os dados da tabela em que seja necessário efetuar uma divisão para resolver. Em seguida, dê para um colega resolver e depois verifique se a resposta que ele obteve está correta. Como não dá para a gente dar para um coleguinha para resolver, vocês vão fazer sozinhos, tá? O que é que essa questão está pedindo? Ela quer que vocês criem uma pergunta para essa continha aí que a gente está resolvendo, para essa continha aqui que vai estar no quadro. Vocês vão criar uma pergunta, pode ser a pergunta que quiser, pode dizer: numa granja havia tantos ovos e tinha 12 galinhas, e aí quantos ovos cada galinha deu? Se tivesse dado a mesma quantidade de ovos, vocês escolhem. A pergunta é de vocês. Eu vou dar uma ideia aqui, mas vocês não são obrigados a fazer iguais. Podem fazer diferentes, tá? Eu vou fazer assim. Quantas bandejas do tipo B são necessárias para embalar os ovos produzidos na quinta-feira? Essa seria a minha pergunta. Mas eu quero que vocês pensem e elaborem outras perguntas também. Depois de vocês terminarem essa letra B, do primeiro quesito, vocês vão para o segundo quesito. Tá pedindo para vocês efetuar as divisões e dizer
qual é o quociente e qual é o resto de cada uma delas. Lembra? Quociente é... Deixa eu fazer aqui. 124. Pronto. O quociente, gente, é a resposta que dá aqui. O resto é aquela respostinha que dá aqui, ó, dentro do parêntese, que eu sempre digo a vocês. Então, vocês vão dividir essas continhas, 832 dividido por 26, depois 648 dividido por 19 e depois 597 dividido por 39. E vocês vão dizer, ó, onde é que está o quociente de cada uma? Qual é o resto de cada uma? Vocês vão colocar aí onde eles estão pedindo. Vocês têm, ó, todo um quadradinho para poder responder aqui. E aqui, ó, botar qual é o quociente e qual é o resto, tá bom? Aí depois vocês vão para o terceiro quesito, que tá pedindo para vocês completarem o esquema com os números adequados. Vou botar o esquema para vocês terem ideia de como é que deve ter ser feita essa atividade. Bom, o nosso esquema está pronto. Como é que vai ser isso? Ele já dá alguns números e pede para que a gente divida para poder chegar à resposta certa. Bom, aqui, 432. Quanto é 432 dividido por 6? Vocês vão botar, ó, uma folhinha, 432 dividido por 6. Depois que vocês resolverem essa continha, vocês vão botar a resposta aqui. Aí depois que vocês acharem a resposta, vocês vão dividir o número que deu aqui por 3. Vocês vão dividir o número que deu aqui por 3. Depois que vocês dividirem o número que deu aqui por 3, vocês vão botar a resposta aqui dentro. Aí a resposta que der aqui vai ser a mesma resposta de 432 dividido por 18. Tá muito fácil, deu para entender, não foi? Aí é só ter que dividir. Dividiu os números, achou a resposta. Vocês têm até um quadradinho do lado desse esquema, que é para vocês poderem dividir esses números certinho. Aí depois a gente vai para o quarto quesito, na página 149. Tem: a escola em que Maria estuda foi contemplada com 120 novos livros para a biblioteca. Esses livros foram organizados em prateleiras, cabendo 10 livros em cada uma. Sem fazer cálculo por escrito na calculadora, estime quantas prateleiras foram usadas para guardar esse livro. E aí? Essa continha tá muito fácil, a gente nem precisa de calculadora, nem fazer no papel. A gente simplesmente vai fazer o quê? Dividir a quantidade de novos livros por, ó, quanto cabe. Quantos livros cabem em cada prateleira. Então, a quantidade de novos livros é 120. Deixa eu apagar aqui para poder fazer aqui com vocês. Bom, quarto quesito. A quantidade de novos livros é 120. E quantos livros cabem em cada prateleira? 10. Então, vocês vão ter que dividir 120 por 10. Como fazer isso sem precisar usar calculadora ou sem precisar escrever? É só pensar um pouquinho. 10 vezes quanto que dá 120? É fácil ver essa tabuada do 10, gente. Só pensar. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E vocês vão fazendo até chegar a 120. Então, nem precisa calculadora, nem precisa papelzinho para poder fazer essa questão, tá bom? Depois que vocês responderem essa questão do quarto quesito, vocês vão, ó, para o quinto quesito. Na sexta-feira, foi inaugurado um cinema com capacidade para 224 pessoas. Sabendo que a sala de cinema é composta por fileiras com 14 poltronas em cada uma, quantas fileiras há nessa sala? Bom, essa sala, gente, cabe 224 pessoas. Mas, como vocês já viram, né, no cinema, o cinema é dividido em fileirinhas. E cada fileirinha dessa cabe 14 cadeiras. Uma fileirinha com 14, outra fileirinha com 14. Então, quantas fileirinhas vão ter até chegar no número aí de 224 cadeiras? Porque para ter 224 pessoas dentro do cinema, tem que ter 224 cadeiras. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, ó, bem simples. No nosso quinto quesito,
a gente vai dividir 224 dividido por 14. E é só fazer essa divisão que vocês já sabem qual é a resposta do quinto quesito. E aí a resposta é com vocês. Depois, vamos para o sexto quesito. Veja na imagem ao lado como Regina fez para obter, por meio de arredondamentos, o resultado aproximado de 3.268, dividido por 33. Assim como Regina, arredonde os números e efetue os cálculos, e determine os resultados aproximados. Bom, o que foi que ela quis dizer? Nessa continha aí, ó, Regina tinha que dividir 3.268 por 33. Então, ela pensou assim, não, vou arredondar primeiro os números, porque se eu arredondar fica mais fácil. Como foi que ela arredondou isso? É o que a gente vai ver agora. Bom, ela arredondou número por número. 3.268 está mais perto de 3.000 ou está mais perto de 4.000? Está mais perto de 3.000, né, gente? Então, ó, já arredondamos o primeiro número, 3.000. Bota o sinalzinho de dividir. E 33? 33 está mais perto do 30 ou está mais perto do 40? Está mais perto do 30, né? Pronto. Arredondamos a nossa continha. E agora é só resolver isso aqui. 3.000 dividido por 30. E como é que a gente vai fazer essa divisão? Não precisa fazerem, tá? Eu só estou explicando. Como é que poderia fazer? A gente ia fazer a tabuada do 30 e ver de quanto de 30 em 30 até chegar em 3.000. Mas aí, ó, tem duas questãozinhas que é para vocês arredondarem. Como é que vocês vão fazer isso? Na letra A. 4.954 dividido por 21. Então, 4.954 está mais perto de 4.000 ou está mais perto de 5.000? Aí vocês vão fazer como eu fiz aqui. E 21 está mais perto do 20 ou está mais perto do 30? Aí vocês vão, ó, botar como eu fiz aí. A mesma coisa eu vou fazer com a letrinha B. Aí, ó, agora, use uma calculadora e verifique se os resultados estão próximos dos exatos. Depois que vocês arredondarem e resolverem essas questõezinhas arredondadas, vocês vão, ó, dividir essa questão aqui, sem estar arredondada, na calculadora. Tanto a questão da letra A como a questão da letra B, para ver se os números ficaram próximos uns dos outros. Depois que vocês terminarem essa atividade, da página 149, vocês vão para a página 150. Sétimo quesito. Fabrício tem 8 carrinhos colecionáveis e resolveu colocá-los em prateleiras. Para isso, ele contratou um marceneiro que apresentou algumas sugestões de como as prateleiras poderiam ficar dispostas na parede. Veja a seguir essas sugestões. Ele falou, ó, tem 8, né, a quantidade de carrinhos, aí tem uma prateleira, e como ficaria? 8 dividido por 1, 8. Aí depois ele botou, tem 8 carrinhos e 2 prateleiras. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 carrinhos em cada prateleira. Embaixo, ele está dizendo que tem 8 carrinhos, mas tem 4 prateleiras. Então, como eu ia fazer? 8 dividido por 4, 2. Então, 2 carrinhos em cada prateleira. Depois, tem 8 carrinhos e tem 8 prateleiras. Então, 8 dividido por 8 é o quê? É igual a 1. Então, vai ficar um carrinho em cada prateleira. Aí, como a divisão de 8 por 1, por 2, por 4 e por 8 é exata, lembra que é exata? Aqui, ó, no finalzinho não sobra nenhum número. É um zerinho, ó, dentro da casinha. Dizemos que 8 é divisível por esses números. Dessa maneira, 1, 2, 4 e 8 são os divisores de 8. Marque um X nos divisores de 12 apresentados na ficha a seguir. Como é que vocês vão saber quais são os divisores? Vocês vão, ó, ter que fazer a continha. 25 dividido por 1, 25 dividido por 9, 25 dividido por 17, 25 dividido por 5. E os que sobrarem, o 0 é divisível. Então, o número vem para a listinha, para a linhazinha. Se não sobrar 0, se sobrar algum número embaixo,
não é divisível, então a gente não coloca o número. Deu para entender? Vou explicar melhor para vocês no quadro. Bom, como vocês podem ver, tem mais ou menos assim, tem 25 em uma linha, tem 18 em uma linha, tem 30 em uma linha, tem 10 em outra linha. E tem esses números aqui, mas eles estão em cima. Bom, a gente tem que saber se ele é divisível. Quando um número é divisível? Quando não sobra resto. Quando ele, ó, fica com aquele zerinho dentro da casinha. Mas quando ele não é divisível é porque sobra número. Eu poderia pedir para vocês dividirem todos esses números, mas seria bastante trabalhoso vocês dividirem 25 por 1, depois por 9, depois por 17, depois por 5, depois por 4, depois por 3. Dividir todos esses números ficaria bastante cansativo. Então, como é que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão pegar a calculadora, vão botar 25 dividido por 1. Se o número der certinho assim, ó, 25. 25 por 1 deu 25. Então, ele é um número exato. Mas se o número der assim, 25,1, 2, 3, 4... Se tiver essa vírgula e vários números atrás, então ele não é divisível. Deu para entender, não é? Se der um númerozinho certinho, ele é divisível, quando vocês forem dividir. Agora, se der um número, vários números assim, junto com a vírgula, ele não é divisível. Então, vocês vão pegar o número 25 e vai dividir por 1 na calculadora. Aí, se ele for divisível, você vai botar o número 1 aqui. Depois vai dividir 25 por 9. Se o 9 não for divisível, vocês não botam. Aí vai dividir 25 por 17. Se der o número certinho, sem aquela quantidade de número atrás, o número certinho, então ele é divisível. Aí você já bota o 17. Aí 25 depois por 5. Aí deu certinho, bota o 5 aqui. 25 por 4, deu certinho, aí bota o 4 aqui. 25 por 13, não deu, não coloca. Deu para entender, não foi? Eu vou fazer com 25, eu vou fazer com os outros números a mesma coisa. Bom, e aqui encerramos a nossa atividade de hoje. O vídeo foi um pouquinho mais extenso, porque eu expliquei um pouquinho mais detalhado as atividades para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido da aula de hoje. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática.